Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, hoje eu vou dar prosseguimento à nossa aula sobre proporções. E a aula vai ser dividida em 3 momentos. No primeiro momento, serão feitas atividades 25 a 29, da página 233. Essas atividades vocês conseguem fazer sem nenhuma leitura complementar. Serão feitos exercícios 32 e 33 da página 234, que está relacionado a grandezas diretamente proporcionais. E eu vou comentar sobre isso. Mas é muito provável que vocês consigam também resolver sem leitura complementar. E para finalizar, o exercício 34, da página 235, que tem a ver com grandezas inversamente proporcionais. Outro assunto que eu vou comentar, mas que muito provavelmente vocês consigam fazer sem o auxílio de uma leitura complementar. Vamos lá? Márcio e Larissa tiveram o mesmo aproveitamento em um concurso de perguntas e respostas. Márcio respondeu a 30 questões e acertou 24. Larissa respondeu a 35 questões. Quantas questões Larissa acertou? É importante falar que eles tiveram o mesmo aproveitamento. Então, na hora que a gente fala em aproveitamento, o aproveitamento, vou escrever aqui de março, tá? É a razão entre as questões certas dividido pelo total de questões. Então, nesse caso, no março, são 24 em 30, ok? Para simplificar aqui por 6, aqui eu vou passar a ter 4/5. Professor, isso é 80%? Quer dizer que Márcio acertou 80% das questões. Por que eu sei que isso é 80%? Porque se eu dividir 4 por 5 dá 0,8. E 0,8 ou 0,80 é 80%. Já a Larissa, eu vou fazer a mesma relação aqui, questões certas sobre total. Eu sei que ela respondeu 35 questões, mas eu não sei quantas dela acertou, então eu vou chamar de X. E quando eu falo que eles têm o mesmo aproveitamento, eu posso igualar esses aproveitamentos. Ou seja, X sobre 35 é igual a 4 sobre 5. Propriedade fundamental da proporção é multiplicar cruzado, x vezes 5, 5x, é igual a 4 vezes 35. 5x é igual a 140. O 5 está multiplicando, passa para lá dividindo. E aí eu concluo que isso é 28. Ok? Quer dizer que Larissa acertou 28 questões. Professor, eu percebi que isso aqui era 80% e calculei 80% de 35. Tá certo? Certíssimo. Ou seja, gente, muitos exercícios a gente tem mais de uma estratégia a seguir, que eu posso seguir, tá? Não quer dizer que vocês têm que fazer exatamente igual eu estou fazendo, mas aqui eu estou tentando usar o assunto que nós estamos estudando, que é a ideia de proporcionalidade. Uma gaveta, garfos e facas na razão de 3 para 5. Era importante se você tivesse colocado respectivamente. O que ele está querendo falar? Ele falou em razão, né? Então aqui ele falou em garfos e facas. Citou o garfos primeiro, então ele está falando que garfos sobre facas é igual a 3/5. Ok? Sabendo que são 12 garfos, então aqui onde está escrita a palavra garfos, eu vou colocar 12. Continuo com 3/5 aqui. Quantas facas tem na gaveta? Eu não sei, então posso colocar x aqui. E aí, uma igualdade entre duas frações, ou entre duas razões, é uma proporção. Eu posso multiplicar cruzado. Então, eu tenho 3x é igual a 12 vezes 5. 3x é igual a 60. O 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. X é igual a 20. Ok? Então, seriam 20 facas nessa gaveta. Bom, as razões 4/7 e 3/5 formam uma proporção? Explique. A resposta é não. E eu tenho algumas formas de justificar isso. Para mim, a mais fácil pois 4/7 é diferente de 3/5. Para mim, seria isso. Agora, se você quiser fazer algo mais formal, você trabalha, fala assim, supondo que seja uma proporção. Aí você escreve isso aqui, isso aqui é uma proporção. Daí temos que 4 vezes 5 tem que ser igual a 3 vezes 7. Mas 4 vezes 5 é 20, 3 vezes 7 é 21. Isso é um absurdo. Tá? Então, eu suponho que seja uma proporção, mas na hora que eu aplico a propriedade fundamental, eu chego no absurdo. Então, isso não é uma proporção. Ok? Pensar que isso é uma proporção já é um absurdo. Vamos lá. Em uma sorveteria, de cada 10 sorvetes vendidos, 6 são de chocolate. Tá? Em um certo dia, foram vendidos 200 sorvetes. Quantos sorvetes de chocolate foram vendidos? Então, vamos lá. Então, de cada 10, eu tenho 6 de chocolate. Então, eu posso fazer assim,
chocolate dividido pelo total. Ok? Nesse caso é 6 sobre 10. E aqui eu quero saber o seguinte. Se fosse vendido 200. Então, se eu fizer a mesma coisa, ó, chocolate sobre o total, eu teria X sorvete de chocolate sobre 200. Trabalhando que essas duas razões formam uma proporção, eu tenho 6 décimos igual a X sobre 200. Professor, se eu multiplicar por 20 aqui, eu saio de 10 e viro 200. Então, basta multiplicar o 6 por 20 e achar a resposta. Está correto? Corretíssimo. Tá? Mas vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos aplicar a propriedade fundamental. 10 vezes x igual a 6 vezes 200. 10 vezes x continua sendo 10x e 6 vezes 200 dá 1.200. O 10 está multiplicando, passa para lá dividindo. Vou cortar os zeros e a minha resposta passa a ser 120. Ok? Ou seja, são 120 chocolates. Ah, professor, se são 6 em 10 é 60%. Então, só calcular 60% de 200. Corretíssimo também. Bom, a FUVEST é uma faculdade lá de São Paulo, tá, gente? É uma das melhores do Brasil. O Unicamp, junto com a Federal, entre outras. O FRJ também entra nessa, entre outras, tá? Mas FUVEST é bem conhecido em São Paulo. O retângulo de dimensões A e B está decomposto em quadrados. Qual o valor da razão A para A sobre B? Bom, eu tenho duas estratégias aqui para resolver. Uma estratégia mais formal. Então, isso é um quadrado, não é? Então, se eu chamar aqui de x, todos os lados desse quadrado, ou desses quadrados, serão iguais. Concordam com isso? E aí, eu passo a ter essa medida aqui. Ó. Essa medida aqui, ela é quanto? Ela é 2x, porque esse x mais esse x. Então, isso é um 2x. Então, eu passo a ter essa medida toda aqui, tá? Vou só colocar aqui, ó, 2x aqui e 2x aqui. Essa medida toda passa a ser 3x. Como isso é um quadrado, aqui também é 3x, aqui é 3x e aqui é 3x. Observe que tudo é quadrado, então 3x, 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 2x, 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 2x e o resto do x aqui. Bom, agora eu posso resolver essa questão. Por quê? O meu A, eu preciso calcular A sobre B. O meu A é 3x mais 2x, ou seja, 5x. O meu B é 3x. Se eu cancelar o x com x, já que eles são números iguais, né? Eu posso simplificá-los, a resposta passa a ser 5/3. E eu marco aqui. Aí, você chega e fala assim, professor, eu fiz diferente. Eu fiz esse desenho aqui, ó. E aí eu percebi que aqui eu tenho 5 quadradinhos e aqui eu tenho 3 quadradinhos. Então, fiz 5 sobre 3. E aí o professor, tá certo? Bom, é uma estratégia que te fez acertar. A teoria, no formalismo da matemática, você teria que provar que esses aqui são todos quadrados. Tá? Eu não posso falar que eu desenhei, por isso eles são quadrados. Tá? Então, pensando no formalismo matemático, a sua resposta talvez não fosse aceita. Mas pensando nesse tipo de estratégia, que é só uma questão de múltipla escolha, é um tipo de estratégia que, para mim, funciona assim. Se você não sabe fazer a questão, aí você usa o desenho. É importante evitar de ficar usando o desenho, por quê? Porque esses desenhos geralmente eles não são proporcionais, né? Na hora que se faz uma ampliação ou redução. Então, isso acarreta perda das características da figura. Então, isso pode te levar a conclusões que não são verdadeiras. Então, tome cuidado, evite usar a figura, a não ser que seja necessário. Ok? Bom, grandezas diretamente proporcionais. Se você gasta 1 litro de gasolina para percorrer 2 quilômetros, quanto você gastará para percorrer 1 quilômetro? Então, olha só, gente. Eu ia andar 2 quilômetros, agora eu vou andar metade. O que vai acontecer com o meu consumo de gasolina? Ele também cai pela metade. Tá? Então, se a distância percorrida cai pela metade, o consumo de gasolina também cai pela metade. Ou seja, a resposta é 0,5 litro. Tá? Posso montar até uma tabelinha aqui, ó. Gasolina, distância. 1 litro equivale a 2 km de distância. Eu preciso descobrir aqui, ó, qual é a gasolina para 1 litro. Então, fica fácil perceber que a distância que eu tenho os valores iniciais e finais, digamos assim, ela caiu pela metade. O gasto com a gasolina, ou gasto da gasolina, né? A queima da gasolina, ela também vai cair pela metade. Okay? Então, a resposta seria
0,5. Vou colocar aqui, 0,5. Bom, um outro exemplo, Daniel gasta para pintar uma área de 5 metros quadrados, 3 litros de tinta. Para pintar um quarto de 15 metros quadrados, quantos litros ele gasta? Quantos litros ele gastará? Faltou aqui um A. Ok? Bom, perceba que a metragem aqui, ó, a medida da área, ela triplicou. Então, o que vai acontecer com a quantidade de tintas? Também vai triplicar, tá? Montando uma tabela, eu tenho aqui, ó, a área e o volume de tinta gasto. A área foram 5 metros quadrados e eu gastei 3 litros de tinta. Se a minha área ela triplicar, ou seja, ficar multiplicado por 3, o que vai acontecer com o volume? Também vai triplicar. Então, 3 vezes 3, 9. 9 litros. Tá? Bom, em casos como os problemas anteriores, dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais ou apenas proporcionais. O que isso quer dizer? Quando o valor de uma grandeza dobra, triplica ou é reduzida à metade, o valor da outra grandeza, que é diretamente proporcional a ela, também dobra, triplica ou é reduzido à metade. Ou seja, se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Isso eu posso dizer que é verdade sempre que as grandezas forem diretamente proporcionais. Tá? Bom, vamos pegar alguns exemplos aqui. Para percorrer 310 quilômetros, o carro de Afonso gastou 25 litros de gasolina. Nas mesmas condições, Afonso quer saber quantos quilômetros o carro dele percorrerá com 50 litros. Calcule e justifique. Na verdade, o calcular, para mim, já é justificar. Tá? Então, vamos lá. Eu vou montar uma tabela. Eu tenho aqui distância e tenho aqui gasolina, tá? Em litros aqui e a distância em quilômetros, ok? Então, ó, eu tenho, vou tirar esse quilômetro aqui, eu tenho 310 quilômetros e um gasto de 25 litros. Nas mesmas condições, ele quer saber qual que vai ser a distância se forem 50 litros. Bom, o que aconteceu com a gasolina, a quantidade de gasolina? Ela duplicou. E o que vai acontecer com a distância? Ela também vai duplicar. Por quê? Quanto maior a distância, maior vai ser meu consumo de gasolina. Tá? Para saber se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, que a gente vai ver daqui a pouco, eu não preciso de valores. Eu consigo perceber isso só olhando as grandezas. Então, ó, quanto maior a distância percorrida, maior vai ser o consumo de gasolina. Tá? Então, meu x aqui será 310 vezes 2, x é igual a 620 quilômetros. Ok? Maria estava vendendo na feira saquinhos com 3 maçãs ao preço de R$ 5. Antônio é dono de uma confeitaria e vai precisar de 30 maçãs para fazer algumas tortas. Quanto Antônio vai gastar comprando de Maria as maçãs que necessita? Ou que necessita, né? Você tem entonação aqui. Então, eu tenho maçãs, ok? E tenho aqui o preço, em reais. Então, 3 maçãs equivale a R$ 5. Ele precisa de 30 maçãs. Então, aqui vai ser X reais. Bom, quanto mais maçãs eu preciso comprar, maior será o meu valor a pagar ou menor vai ser o meu valor a pagar? Maior. Então quer dizer que se isso aqui ficar multiplicado por 10, esse valor aqui também será multiplicado por 10. Conclusão, meu X é igual a 5 vezes 10. Ou seja, R$ 50. Ok? Bom, vamos lá. Grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos ver esses exercícios introdutórios aqui. 6 pedreiros levam um dia para construir um muro. Então, 6 pedreiros levam um dia para construir um muro. Se diminuirmos o número de pedreiros para 2, então, ao invés de ter 6, eu vou ter 2 agora, quantos dias esses pedreiros construirão o mesmo muro? Então, olha só, gente. O número de pedreiros caiu, reduziu 3 vezes. O que vai acontecer com a quantidade de dias? Vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar. Tá? Então, enquanto o número de pedreiros reduziu a terça parte, a quantidade de dias vai triplicar. Então, montei uma tabelinha, quantidade de pedreiros, tempo em dias, 6 pedreiros, um dia, e eu quero saber com 2 pedreiros. Então, o que aconteceu é que aqui eu estou dividindo por 3.
Aqui, o tempo, ele não vai ficar dividido por 3, pelo contrário, ele vai ficar multiplicado por 3. Resposta até 3 aqui. Por quê? Porque quanto mais pedreiros, menor o tempo. Vocês vão perceber muito futuramente que isso aqui é como a gente pode falar que força de trabalho. Quanto maior a força de trabalho, menos tempo você consegue fazer o serviço. Ou quanto mais pessoas eu tenho, menor será a quantidade de dias que eu vou gastar para realizar qualquer tipo de trabalho. Então, mais pessoas, menos dias. Ou menos pessoas, mais dias. Então, aqui, ó, enquanto nas grandezas diretamente proporcionais, enquanto um aumentava, o outro aumentava também, aqui a operação vai ser sempre invertida. Por isso, inversamente. Tá? Enquanto um vai multiplicar, o outro vai dividir. Ok? Mais um exemplo aqui, ó. Um ônibus a uma velocidade média de 60 km por hora fez um percurso em 4 horas. Quanto levará aumentando a velocidade média para 120 km por hora? Então, vamos lá. Eu tenho velocidade e tenho tempo. Tá? A velocidade aqui de 60 km por hora, eu coloco a unidade aqui, mas não vai fazer conta, eu ignoro, tá, gente? E aí eu gasto 4 horas. E aí eu tenho 120 km por hora, e aqui eu tenho x. Bom, a velocidade, ela duplicou. Ou seja, eu estou aumentando a minha velocidade. O que acontece com o meu tempo? O meu tempo aumenta também ou o meu tempo diminui? Bom, a gente sabe que quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Então, isso aqui multiplicou por 2, aqui vai ficar dividido por 2. Então, a minha resposta aqui passa a ser x é igual a 4 dividido por 2. X é igual a 2. Nesse caso, 2 horas. Ok? Então, ó, eu acho que aqui eu não precisava ter feito isso. Deixa eu apagar aqui que eu já tinha feito. Então, é isso que está falando. A velocidade do ônibus dobrou e aí o tempo da viagem foi reduzido pela metade, tá? Vou fazer o mesmo estilo que eu estava fazendo, eu padronizei assim. Então, a velocidade daqui para cá, ela fica multiplicada por 2, enquanto isso o tempo cai pela metade. Então, a resposta aqui vai ser 2 horas. Ok? Bom, em casos como esse, dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais. Quando o valor de uma grandeza é multiplicado por um número, o valor da outra grandeza, que é inversamente proporcional a ela, é dividido pelo mesmo número. Então, se uma dobra, a outra cai pela metade. Se uma triplica, a outra cai para a terça parte. E assim sucessivamente. Tá? Um exercício aqui. Considere o percurso de João, Maurício e Luciana. Para fazer essa questão aqui, eu preciso dessa tabela aqui, tá? Na verdade, eu vou precisar de uma linha apenas dessa tabela. Vou escolher a primeira aqui mesmo, tá? Tanto faz a linha que você vai escolher. Vou escolher a primeira aqui. Ó. Vamos supor que eu tivesse só essa informação aqui, ó, tá? Então, vou pôr aqui, ó, letra A. Então, vamos lá. Considerando o percurso. Então, aqui eu vou colocar uma tabelinha, ó. Medida da velocidade. Vou colocar só V. Velocidade em quilômetros por hora, tá? Eu tenho 15 aqui, ó. E aqui a medida do intervalo de tempo, tá? Então, aqui eu tenho o tempo. E aí o tempo aqui em minutos. Ok? Posso escrever a palavra toda, mas aqui não vou escrever, não. Bom, então olha só. Qual será o tempo necessário para percorrer o percurso se a medida da velocidade média fosse de 45 km? Então, ó, a medida da velocidade é 45 km. E aqui eu quero saber o tempo. Bom, se a temperatura, a velocidade daqui para cá, ela aumentou 3 vezes, o que vai acontecer com o tempo? Vai dividir por 3. Então, meu x aqui vai ser 120 dividido por 3. Conclusão, 40 minutos. Concordam com isso? Aumentou a velocidade, 3 vezes o tempo diminuiu. Letra B, eu já vou colocar lá, V de velocidade, aqui 15, e T de tempo. Vou nem colocar as unidades não, tá? Estou pegando sempre esse mesmo valor de referência. Qual deve ser a medida da velocidade? Então, eu vou colocar x aqui, para percorrer o percurso em 30 minutos. Então, aqui, ó, eu tenho 30 minutos, ok? Então, vamos lá. O que aconteceu com o tempo aqui? O tempo aqui ficou dividido por 4. Então, o que vai acontecer aqui? A velocidade vai ficar multiplicada por 4. Sempre operação inversa. Então, aqui x é igual a 15 vezes 4, e 15 vezes 4 é 60 km por hora. Ok? Para finalizar, Paulo vai participar de uma maratona e está em fase de treinamento. Quanto tempo ele gastará para percorrer esse percurso, correndo com medida de velocidade média de 12 km por hora? Então, vamos lá, letra C, de novo, velocidade e tempo. Eu tenho aqui 15 e aqui 120.
E aí eu quero, que eu tenho, a velocidade dele é 12, e aqui o tempo é x. Bom, aqui já ficou um pouquinho mais difícil, porque aqui eu tenho que pensar que número eu divido por 15 para gerar 12, tá? Então, nesse momento, talvez não seja tão interessante eu escolher essa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos escolher outro? Alguém que seja múltiplo de 12. E aí, eu pergunto, tem alguém múltiplo de 12 aqui? Aqui na tabela, não, né? Pensando na velocidade, 15, 30 e 90 não é múltiplo de 12. Mas, se eu pegar essa questão aqui, eu descobri o quê? Que 60 km por hora, da questão anterior, foi o que eu achei o x, equivale a 30 minutos. Então, 12 km por hora vai equivaler a x. Daqui para cá, eu já sei que eu vou dividir por 5. Conclusão, daqui para cá, vamos multiplicar por 5. Então, x é igual a 30 vezes 5. X é igual a 150 minutos. Ok? Minha letra está péssima, tá, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido a proposta do dia, que vocês tenham um ótimo final de semana. E a gente se encontra amanhã no sábado letivo, tá? Que seu final de semana seja de paz, amor e tranquilidade. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. E qualquer tipo de dúvida pode me mandar mensagem via chat, ok?